Boa tarde, estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do grupo de pesquisa CAPO, Cidadania, Controle da Ação Policial e Enfrentamento do Racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. Nossa especialista de hoje é a nossa querida professora Cristina Vital. Ela estará conosco falando um pouquinho sobre os seus últimos temas de pesquisa, seus últimos trabalhos. Bom, professora, conta pra gente um pouquinho como que você entende o funcionamento das dinâmicas de violência no Rio de Janeiro e como que a religião e a religiosidade vêm aparecendo nesse contexto, principalmente em espaços populares. Essa foi uma temática da religião e da violência que me motivou inicialmente ao trabalho de campo. Inicialmente eu tinha uma questão ali nos anos 90, que foi uma década muito importante, que ficou conhecida como a década das chacinas. Uma série de chacinas aconteceu no Rio de Janeiro, também em São Paulo, em outras localidades no Brasil. E também tinha um outro elemento importante naquele período, que era o crescimento do número de evangélicos, autodeclarados evangélicos no Brasil, mas não só do ponto de vista das estatísticas, mas da presença deles no espaço público, seja na mídia, na política, no mainstream das artes, né? Então foi um período muito importante assim de pensar a religião e essas mudanças que aconteceram no campo religioso, e foi assim que eu cheguei à favela de Acari como aluna do professor Marcos Alvito. À época, eu realizei um PIBIC com ele, que tinha um interesse de pesquisa que não tinha qualquer relação com a temática da religião, mas eu já cheguei a campo interessada em entender o processo de conversão, né? Porque naquele período essa temática da conversão era uma grande temática nos estudos de religião. Isso porque, claro, os evangélicos que se pronunciavam no espaço público marcavam muito esse momento da sua vida, anterior à sua entrada na igreja e posterior, né, como um novo nascimento. Então, nesse período, eu começo a fazer trabalho de campo em favelas, eu que já como recenseadora do IBGE. Na época, como estudante, eu fiz um concurso para o IBGE, passei para ser licenciadora, fui a vários cortiços, favelas na cidade, e me chamou muita atenção essa presença evangélica, seja na paisagem sonora, seja também no anúncio dos cultos, uma vestimenta diferente das pessoas que iam a esses encontros religiosos. Então, a questão do crime veio para mim com o passar do tempo no trabalho de campo. Por isso, a gente tem que entender que os processos de pesquisa eles vão se dando ao longo. E a gente, às vezes, começa com uma questão e ela vai se desdobrando em muitas outras, e, às vezes, aquela que inicialmente nos motivou, ela perde centralidade diante de um outro fenômeno social que nos apresenta, né? Para lembrar que não tem nenhuma técnica ou mecanismo, né, de pesquisa que seja ruim. Elas são adaptadas às nossas questões. Então, ali o trabalho de campo, a etnografia, é muito importante para entender essas dinâmicas que elas não são alcançadas assim pelo que está propriamente na mídia, né, que já alcançou, digamos assim, uma visibilidade. São aqueles elementos que estão ainda, às vezes, assim, meio subterrâneos em termos da vida social. Então, eu comecei a acompanhar com frequência, com uma regularidade ali, os cultos e a relação de missão desses evangélicos ali na localidade, até chegar o momento que eu começo a observar a partir das pinturas uma certa mudança em termos assim daquilo que estava sendo valorizado por moradores e por traficantes naquele período também, né? Então mudam as pinturas daquele catolicismo popular, com referências a entidades da Umbanda, aos marcadores também nas tatuagens dos traficantes, nos colares que eles usavam, para uma outra estética, tanto no corpo deles como também nas pinturas que eram feitas nas favelas ali no iníciozinho dos anos 2000, que já anunciava um evangelicalismo de recorte bem pentecostal e fazendo referência principalmente ao Antigo Testamento. Mas isso aí, depois dos anos 2010, eu acho que estourou essa relação, né? Ganhou uma visibilidade muito grande. Oração de Traficante, esse livro que eu publiquei, resultado aí do processo longo de trabalho da graduação, do mestrado, do doutorado. Ele foi a primeira etnografia a cobrir, né, de modo mais assim consistente esse fenômeno de proximidade de traficantes de redes religiosas, em especial em redes evangélicas em favelas. Então, é um estudo comparativo, pensando a Cari e outra favela na zona sul do Rio, Santa Marta,
e pensando a partir da etnografia nesses lugares, como é que acontecia isso, né? Acho que uma coisa importante de marcar que isso acontece no universo religioso evangélico, como em outros universos religiosos também, é que muitos dos convertidos, no caso dos religiosos evangélicos, ou os integrantes, né, de casas de umbanda e candomblé, marcam uma diferença entre eles, que são os verdadeiros religiosos, e aqueles que estão no tráfico, estão no crime e estão numa experiência religiosa, né? Eu acho importante que a comunidade religiosa, ela muitas vezes rejeita essa identidade do traficante que se diz também evangélico. E, de fato, ali era uma participação importante que eles tinham. Vários dos traficantes que eu entrevistei, eles tinham uma participação nos cultos, eles frequentavam os cultos, eles faziam cultos de ação de graça, eles pagavam cantores e cantoras gospel para irem na favela, um deles pagava dízimo, inclusive, vários faziam ofertas às igrejas. E isso não tinha uma contradição em termos morais ali, porque o próprio segmento cristão, ele tem em si uma pauta importante que é essa de evangelização, de aproximar aquele que está no mundo, né, e tirar do mundo e tornar esse em um santificado a partir da conversão. Então, a ida deles, a frequência deles a esses espaços religiosos, muitas vezes para os líderes era visto como um processo de fato de aproximação, porque a saída do crime ela implicava numa série de movimentos, né, que muitas vezes eram muito arriscados, e esses pastores iam trabalhando no processo que eles chamavam de libertação dos traficantes daquele universo do crime. Então, eu acompanhei esse processo e hoje a gente vive uma situação, eu acho assim, muito significativa, porque os casos de intolerância religiosa que envolvem traficantes contra moradores que são do candomblé e da umbanda, principalmente, né, são muito volumosos, muito violentos, vários deles, né, de uma violência física muito importante, além da violência moral. E também a gente vê a aproximação assim também importante de milicianos dessas redes. E aí é mais interessante também, porque como os milicianos eles não são pessoas na sua composição majoritária, né, se a gente pudesse pensar assim, pessoas que estão identificadas socialmente no crime, essa aproximação do universo religioso, ele tem uma passabilidade muito maior do que a dos traficantes, embora do ponto de vista da ilegalidade estejam ambos, traficantes ou milicianos, fazendo gestões criminosas de território. Pensando no Complexo de Israel, nesse território que é formado ali por comunidades como Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Pica-Pau e Cinco Bocas, como que nós podemos compreender os governos criminais e a emergência dessas expressões traficantes evangélicos ou traficantes? Perfeito. Eu acho que o Complexo de Israel, ele, de algum modo, ele é muito significativo porque ele expressa de modo muito singular e com grande visibilidade essa aproximação de universos aí, os interesses que giram em torno da aproximação de traficantes de redes religiosas, né? Então, quando eu estava na oração de traficante, eram traficantes que não se diziam evangélicos, eram traficantes que se diziam no trânsito, ou tinham uma sensibilidade evangélica, tinham um interesse na conversão, mas que não se apresentavam como tal, porque entendiam uma linha moral que separava, digamos, o mundo social que eles ocupavam, os traficantes, do mundo social dos religiosos. Nesse sentido, entendendo que eles estavam santificados, diferentes do mundo, e eles estavam atuando no mundo. O que o Peixão inaugura, né, segundo a fala de alguns moradores que a gente vem entrevistando, é que ele é uma pessoa evangélica. Ele busca levar, digamos, essa moralidade e uma certa retidão para o próprio exercício dele criminal, por mais contraditório que isso pareça. Então, a questão da manutenção da palavra, a questão de ser avesso às traições, traição, estou falando tanto na dinâmica do crime, mas na traição de homens em relação a mulheres, né? Ou seja, um devoto ali da monogamia, o que para quem estuda crime sabe como isso é singular, porque passa até por uma estratégia dos traficantes que era anunciada,
ter vários médicos, eram vários espaços onde podia se refugiar, no caso de uma investida policial nas favelas, né, de seus comandos. Então, ele nega isso e afirma uma moralidade que passa por ser um chefe de família, que tem uma mulher, que tem uma prole, né, 3 ou 4 filhos. Então, ele tem uma apresentação de si já muito diferente de outros traficantes que a gente vem acompanhando, né, no Lepar ao longo desses anos. Isso é um problema de intolerância religiosa, né? Uma intolerância religiosa que antes era velada e os traficantes talvez tinham um pouco de vergonha de demonstrar essa intolerância, hoje ela não tem nem um pouco velada, pelo contrário. Através do domínio armado e do domínio que eles têm do território, eles podem demonstrar isso para todo mundo e não tem nenhuma vergonha de mostrar isso para todo mundo, fechando e destruindo, né, terreiros de umbanda, terreiros de candomblé, quebrando tudo que tem lá dentro e expulsando até mesmo esses chefes religiosos de matriz africana daquele território e fechando esses lugares para colocar igrejas nesses lugares. E eu acho que também é um movimento que rolou no Brasil, de que antes religião de preto e favelado era religião de matriz africana. E hoje em dia se tornou o cristianismo, principalmente na vertente evangélica. Eu acho isso totalmente contraditório, né, com a palavra de Deus. É totalmente errado, intolerância religiosa e que o povo, né, de terreiro acaba sendo prejudicado e acaba sendo afastado da sua própria sua casa, sua realidade, enfim. Tem uma galera que está chegando agora no mundo da pesquisa, graduandos, mestrandos, doutorandos, interessado em pesquisar justamente o domínio territorial armado e a gestão da intolerância e o racismo religioso. O que é fundamental para quem quer pesquisar esse campo. Não pode, assim, faltar. O que a gente precisa ficar atento? Eu acho que tem que ter muito respeito, muita escuta, né? Porque uma escuta boa é uma apresentação de respeito. Então, acho que quando a gente vai a campo, escutar os atores envolvidos, a gente precisa realmente ter uma escuta muito respeitosa em termos do que as pessoas estão sentindo em relação ao que elas estão vivendo, como é que elas estão atribuindo significados às questões que estão passando, né, no dia a dia delas em relação a esse cenário de violência. Então, acho que é muito importante ouvir também assim, diferentes atores, a gente ter um quadro mais complexo das relações que acontecem nos territórios e pensar que qualquer desses territórios, assim como o Anthony Leeds, a Elizabeth Leeds já nos ensinaram, as favelas, as periferias, elas em parte se organizam como comunidade, mas elas compõem a sociedade mais ampla. Então a gente tem que pensar que os fenômenos sociais que se passam ali, elas são, ao mesmo tempo, guardam uma singularidade, mas elas têm uma relação com a sociedade mais ampla. Então, por exemplo, voltando a esse caso emblemático do Complexo de Israel, quando foi que começaram as pinturas de Israel naquela localidade? Interessante a gente pensar que foi no mesmo período que uma extrema-direita começa a se organizar em volta de símbolos judaicos no Brasil e aonde também no mundo, né? Porque a gente não está falando de símbolos judaicos sendo apropriados ou utilizados por atores da extrema política, da extrema-direita só no Brasil, também em outros países do mundo. E isso começa a acontecer em favelas e periferias, em especial ali naquela localidade, 2017. Né? Então, a gente pensar, assim, ter uma escuta muito respeitosa, pensar em diferentes atores envolvidos no fenômeno que nos interessa e também entender que, se por um lado, favela é comunidade, mas ela é sociedade também. Então, tem um intercâmbio de situações, né, que acontecem internamente, que tem um rebatimento, ou seja, ela produz situações na sociedade ao mesmo tempo que ela reproduz o que está acontecendo num campo mais amplo. E você teria alguma outra dica para quem vai a campo fazer atividades de campo nesse ramo? Olha, eu acho que tem que buscar ter entradas seguras, né? Eu acho que não se pode arriscar nada que vá colocar nem a sua própria vida em risco, nem a das pessoas que estão com você. Então, assim, eu acho que tem que ter um cuidado nessa produção de imagens, tem que ter um respeito em torno também da realização das entrevistas, né? A gente não é jornalista, porque eu acho que o jornalista ele tem um treinamento
de perguntas que elas já orientam muito, às vezes, as respostas, né? Então, a gente tem que sempre buscar ouvir assim, de modo mais aberto. Agora, uma outra coisa também é entender que pergunta ofende. Então, a gente precisa saber manejar esses roteiros nossos de modo que a gente acolha as pessoas, seja também assim, um momento de escuta, porque o que eu observo é que nessas localidades, homens, mulheres, jovens, tem muito pouco espaço de escuta. Então, o pesquisador acaba, às vezes, sendo esse lugar da própria pessoa estar refletindo sobre si, sobre o seu lugar no mundo, sobre as dinâmicas políticas e sociais ali da localidade. Então, acho que tem uma coisa assim de ter uma atenção e um cuidado. Mas é um cuidado assim da violência só em geral, é um cuidado mais fino também, assim, em torno da abordagem em relação às pessoas. Eu acho que os alunos, sejam da graduação, da pós-graduação, devem estar muito envolvidos a pensarem assim, em projetos, né? Fazerem pré-projetos, exercitarem essa escrita e ficarem sempre de olho nos editais, provocarem os professores, né? Porque a gente sabe também que os projetos eles partem muitas vezes dos professores, mas os alunos também podem fazer propostas de submissão de projetos, né, para ganharem bolsa, e mediante a provocação do professor. Então, acho que essa é uma dinâmica que os alunos e alunas têm que estar cada vez mais ligados. Tem muitos editais, tanto de fomento nacional, local, privado, público, ligados a organizações da sociedade civil, e o estudante, né, o pesquisador dessa área das ciências sociais, tem que estar antenado a esse complexo de oportunidades.